Vamos tentar fazer um pouquinho de imaginação. Então o demônio ele pensa assim, olha, as minhas linhas estão dentro da Europa fazendo o trabalho por lá. Ele coloca o Islã, que está sob a liderança dos turcos otomanos, que são a grande liderança islâmica nesse momento. Então vamos atacar pelo outro lado, fazemos duas linhas e esmagamos e colocamos fim àquilo que pertence ao meu adversário, que seria e que foi o mais belo exemplar do seu reinado, da sua autoridade, da sua soberania sobre uma civilização. A Europa estava rachada, tanto que o que houve foi o trono da Espanha, me parece que o Principado de Nápoles, Veneza e o Império Austríaco. Quem liderou isso foi a Espanha. E a resposta foi um maravilhoso espetáculo, então oferecido ao céu e à terra. Espetáculo que empolgou as mentes e os corações de todos. O Papa colocou a nação católica, os fiéis, para rezar, e é isto, suplicando a mediação de Nossa Rainha Santíssima, chamou os nobres, os monarcas católicos da sua responsabilidade diante do reinado de Cristo. Deus penhorou e garantiu o que aconteceu. Sabem que as galés otomanas estavam na proporção de 10-1. Cercaram no anel a frota católica. E essa história tem que ser contada à exaustão. Que num arroubo de docilidade de fortaleza, foi Dom João de Áustria, não? Que deu a voz de comando, disparem. Você está diante de uma armada inteira te cercando. E você diz, dispare? Ou isso é sobrenatural, isso é uma graça, ou é impossível. E realmente, a hora que a nau onde ele estava dá o primeiro disparo, não assustou, aterrorizou os turcos otomanos, como se perguntassem, mas o que eles estão fazendo? Nós estamos em maior número? Não, vocês estão em maior número materialmente falando, mas o poder que vai fazer a coisa reverter, que fará toda a diferença, está conosco. A eficácia e o poder da mesma oração foi depois experimentada também no século XVI, nesse momento. Com efeito, de um lado, os fiéis, prontos a dar a vida e derramar o sangue pela incolumidade da religião e da pátria, junto ao Golfo de Corinto, esperavam impávidos o inimigo. De outro lado, homens inermes, com piedosa e suplicante falange, invocavam Maria e com a fórmula do Santo Rosário, repetidamente a saudavam, a fim de que assistisse os combatentes até a vitória. E Nossa Senhora, movida por aquelas preces, os assistiu, porquanto, havendo a frota dos cristãos travado batalha perto de Lepanto, sem graves perdas dos seus, desbaratou e matou os inimigos e alcançou uma esplêndida vitória. Isso aqui é ultra ecumênico, hein? É ultra ecumênico. Imaginou, hein? Matou os inimigos, afundou aquela frota inteira, com a destra de Deus mediada por Nossa Rainha. É assim que se trata as trevas. O mal não se dá outro tratamento. Não se concede. Lembrem-se o que falava Monsieur Lefebvre. O erro não tem direito. Falava sobre a questão do outro, mas o erro não tem direitos. Por este motivo, o Santo Pontífice, para perpetuar a lembrança da graça obtida, decretou que o dia aniversário daquela grande batalha fosse considerado festivo, com honra da Virgem das Vitórias, festa que depois Gregório XIII consagrou sob o título do Rosário. Parágrafo 8º, igualmente são conhecidas as vitórias alcançadas sobre as forças dos turcos durante o século passado, primeiramente perto de Timisoara, século passado, está falando do século XVIII, portanto ele está aqui no século XIX, ele está falando do século XVIII, para nós não nos confundirmos. Na Romênia, depois perto da ilha de Corfu, com 2 dias dedicados à Grande Virgem, e após muitas preces, ela é levada sob a forma do Rosário. Esta foi a razão que levou o nosso predecessor Clemente XI a estabelecer que, com prova de gratidão, a Igreja toda celebrasse cada ano a solenidade do Santo Rosário. Não vamos nos esquecer ainda, quer dizer, aqui Leão XIII magnificamente faz um memento à memória dos grandes eventos, mas não recuou tão lá atrás, mas nunca nos esquecemos ainda do século VIII, onde 2 batalhas auspiciadas pela mediação dela definiram a história da cristandade naquele momento, não só da sobrevivência, mas da expansão, da manutenção das nações católicas, as 2 primeiras. A filha primogênita de 484, a França, sob Clodovis, e a segunda filha mais velha, que foi a Espanha, 586. Só que não alcançou a unidade, o apogeu, isso é uma outra história, teve os seus hiatos sobre Recarro, o rei visigodo, do qual trará o seu sangue Pelayo. E aí sim, 711, Covadonga, 15.000 muçulmanos contra 100 camponeses. Nas Astúrias, no que eles chamam de os picos do norte, o maligno Satã foi esmagado mais uma vez. Depois, se eu falhar a memória, depois vocês corrijam isso mais 780, 82 foi Poitiers, não? Depois confirmem. Quando eles, passados 65 anos, aquela ideia de fechar a crescente. Na verdade, Satã tinha uma ideia. Vir por um lado, entrar pela Espanha e subir, vir pela parte de baixo, pelo sul da Península Ibérica, e escalonar pelo norte da Europa, entrando para a França, e fechar a Lua. Era a ideia deles. Derrotada a França e a Espanha, eles seriam consumados o seu domínio. Lá, Covadonga, a Gruta Profunda,
a rainha trouxe o recado do céu. E quando nós escutamos o poema que declamou sobre os muçulmanos, poema de guerra, hein? Não é florzinha, não. Pelayo, ele diz: e nos abateremos feito leões sobre os infiéis, e sobre os auspícios da Virgem Maria, daqui hoje nenhum deles, se não recuarem, sairá vivo. Mas quem liderando o exército de 100 camponeses contra 15 mil soldados, desculpem minha expressão, com sangue nos olhos, o carioca vai dizer com a faca entre os dentes, com a cimitarra entre os dentes, não a faca. Quer dizer, ou o garante disso era Deus através de sua Santíssima Mãe, ou seria... E foi, porque nós vimos depois em 782, Martel, lá em Poitiers. Da mesma forma, não tanto, ele tinha as linhas francas, era um exército mais parrudo, mas parrudo não era um exército. Martel liderou as linhas francas, só que quando os muçulmanos chegam, vão atrás dos sérios, não vão atrás dos inimigos de Deus, não, que só fazem forjar os altos. Vão atrás da historiografia, que vocês são abundantes, e tem um senhor consultor nessa matéria, que é o professor Lancaster. Isso está consignado, não adianta trazer coisas de historiografia de maluquinho revolucionário dos nossos tempos, que tem como única finalidade mentir para desautorizar a obra de Deus. Tem que ir às fontes primárias, de época, de quem viu, de quem testemunhou. Martel tinha 10 muçulmanos para cada um dos seus soldados. Não é que ele tivesse uma dúzia de soldados, não. Se ele tinha um nível de linhas francas razoavelmente forte, e era 10 por 1, de quantos muçulmanos nós estamos falando? Falam entre 150 a 300 mil. Há um leque muito amplo, permissível. Significa dizer que ele devia ter uns 20 mil francos postos para barrar a investida muçulmana, mas a hora que chega a hora muçulmana inteira diante dele, ele diz: olha, é pelo céu, pela glória de Deus, por sua Santíssima Mãe, pela Santa Igreja. E eles aniquilaram a horda muçulmana, que não sobrou ninguém. E mais uma vez, Deus permite, segundo o seu desígnio, que o mal avance até onde ele permite, para tirar realmente um bem resoluto e consumado para o triunfo da sua verdade, da sua lei, da sua igreja, da sua graça, e para a exaltação da sua glória, de sua Santíssima Mãe, de sua Santa Igreja, para provar mais uma vez que aquele que é o artífice da oposição e da solvência daquilo que ele estabeleceu é derrotado e perdeu na cruz, e a comunicação desta derrota continuará nos séculos, enquanto houver um pequeno rebanho, e haverá até o fim, que permaneça fiel a Deus.